Temos o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Vamos então falar de alguns assuntos dos últimos 15 dias de Santo Tirso. Começando, no passado dia 18 de Abril, assinalou-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, também conhecido como o Dia do Património Mundial. O Concelho de Santo Tirso é rico em património histórico, inclusive no último programa já abordamos este assunto. Em Santo Tirso temos como exemplo, há vários, o Mosteiro de São Bento, o Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, o Mosteiro de Vilarinho, a Igreja de São Pedro de Roriz. Estes nossos edifícios históricos estarão devidamente valorizados. Falando do Mosteiro de São Bento, há mais de 10 anos foi iniciado um processo de candidatura à Unesco para a classificação do mesmo como Património Mundial da Humanidade, mas essa candidatura não avançou. Um dos motivos foi a necessidade de obras. Um pouco por todo o Concelho, assistimos à degradação destes edifícios. Como contornamos esta tendência para não deixarmos morrer a nossa história? Não, de facto, o município de Santo Tirso, a área do Concelho de Santo Tirso, tem um significativo património histórico, nomeadamente com mosteiros e com conventos. Santo Tirso é conhecido pelos seus mosteiros. A base do Concelho de Santo Tirso é mesmo o próprio Mosteiro de Santo Tirso. Eu diria até que é a imagem de marca da cidade de Santo Tirso. Exatamente, por isso, em 2012 e 2013, a Câmara Municipal apresentou uma candidatura do Mosteiro Beneditino de Santo Tirso a Património Mundial da Unesco, o Património Mundial da Humanidade numa candidatura à Unesco, que obedece a determinadas regras. É lógico que depois de 2013, ficou entregue a tarefa aos municípios que se lhe seguiram. Não sei exatamente o que se deu, pelo menos tenuamente sabemos que houve uma candidatura conjunta, juntando vários mosteiros numa só candidatura, que não era esse o objetivo da candidatura do Mosteiro de Santo Tirso. Porque o facto é que ficou parada, o que prova que não prosseguiram o trabalho de candidatura de um património tão importante. Eu recordo-me, quando nós apresentámos publicamente essa notícia, aliás, houve trabalhos prévios realizados em 2012 e 2013, houve mesmo uma conferência muito importante realizada no auditório do Museu Municipal Abade de Pedrosa, com a presença de muitas individualidades e historiadoras. Na altura a seguir, como foi muito divulgada essa candidatura, muita gente visitou Santo Tirso para conhecer o nosso mosteiro, o nosso Museu Municipal Abade de Pedrosa, a Escola Agrícola e a própria igreja. Porque o mosteiro, que é secular, é de facto um mosteiro que inicialmente era uno, era indivisível, só a partir praticamente de 1820, com a Revolução Liberal, é que houve uma alteração completa em termos de propriedade. Os beneditinos ocupavam o edifício todo e, a partir daí, a Câmara ficou alojada numa área, na área onde é o atual Museu Municipal Abade de Pedrosa. A Igreja de Santo Tirso ficou na atual igreja, portanto, a Igreja Católica tinha a Igreja Matriz de Santo Tirso e o mosteiro em si deu origem, no resto, à Escola Agrícola mais tarde, quando o Conde de São Bento a adquiriu e fez uma doação com direitos por muitos e muitos anos, ainda hoje perdura, para ser tratada como uma escola agrícola. Não era bem esse o princípio inicial, mas a fundamentação da atual escola agrícola está exatamente na cedência do Conde de São Bento. Portanto, é um edifício com características únicas, foi muito estudado. Eu não tenho sequer pretensão de falar sobre a história do nosso mosteiro, porque ela é tão grande que... Aqui de uma não, e nem sequer tenho conhecimentos para isso, mas sei quem tem. Sei quem tem, ou teve, e até escreveu um livro sobre o Mosteiro de Santo Tirso, e que foi escrito pelo professor Dr. Carvalho Correia. É este o livro, é um livro muito interessante. Quem quiser estudar a Igreja de Santo Tirso,
quem quiser estudar o mosteiro, está aqui descrito e bem até exemplificado com fotografias de todo o historial do mosteiro e da própria igreja. E eu até tenho eu tenho 2 volumes deste livro. Não sei exatamente se este livro neste momento está à venda, não sei se estará esgotado, mas também é fácil saber, junto do Museu Municipal, junto da Biblioteca, junto do Turismo, devem dar informações, porque este livro é um livro mesmo muito, muito interessante. Ele foi editado em 2010, com o patrocínio da Câmara Municipal, e, portanto, o que está aqui escrito é fruto de muito trabalho do padre Carvalho Correia, que é professor, é doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela, que aqui tem fantásticas fotografias do claustro, de tudo. Quem quiser estudar e depois ir visitar, tem aqui um manancial de informação única. Não há, na minha opinião, livro nenhum que se pareça com este. E eu, como este é um segundo volume, vou oferecê-lo à Sílvia e oferecê-lo ao Diário de Santo Tirso, para que dele possam usufruir e nele possam obter informação, porque esta informação penso que é muito para os tircenses. E como órgão de comunicação social e de informação, vocês devem estar municiados de toda a informação. Eu tenho todo o gosto em oferecer à Sílvia para ficar aqui na vossa biblioteca. Já temos alguns aqui. Exatamente. Tudo o que seja de Santo O mosteiro, como disse, tem um historial único. Possivelmente um dia até podem convidar alguns conferencistas para aqui virem falar sobre o mosteiro. Há pessoas tircenses, que eu os posso até indicar o nome, se quiserem, que podem vir aqui explicar o que sabem do mosteiro, porque há pessoas que sabem muito, alguns têm mesmo formação académica e estudaram até à exaustão o nosso mosteiro. E o nosso mosteiro é, de facto, um mosteiro de referência no norte de Portugal. Quem leu a tese de doutoramento do padre Carvalho Correia, está lá explicada a importância que tinha este mosteiro ao nível regional, porque eles desde o Porto até Braga tinham rendas de muitos terrenos e muitas quintas, porque esta componente religiosa ela é secular, acho que o início é do século XI ou XII, portanto é um mosteiro que tem um historial fantástico e vale a pena vocês dedicarem-se a um tema que é um tema que diz muito a Santo Tirso. É claramente, em termos culturais, o património mais importante que temos no nosso concelho. E aqui nas redondezas não há propriamente nenhum concelho, ou poucos concelhos têm um historial tão grande ao nível do mosteiro como temos nós em Santo Tirso. Por isso, a candidatura a Património da Humanidade da Unesco, e eu espero bem que o município de Santo Tirso continue a dedicar-se a esse assunto e que Santo Tirso venha a ser falado como um destino mundial em termos patrimoniais. Já pode ser esse destino, muita da informação que está escrita pode ser muito bem divulgada, aliás, num guia turístico emitido também à altura, eu já o apresentei aqui na última sessão, quando falámos de cultura. Algumas pessoas solicitaram-nos, através do Facebook, que falássemos aqui de outros locais. Nós hoje vamos ter a oportunidade de falar por alto de um ou de outro. Está aqui historiado o Mosteiro de São Bento, está aqui historiados outros assuntos e também outros mosteiros, um deles também muito conhecido, que é o Mosteiro de Vilarinho, onde está a antiga igreja de São Miguel de Vilarinho, que integra o antigo mosteiro. Este mosteiro está muito mais degradado, é património religioso em parte, há uma parte anexa, que é de uma quinta que é privada, que também pertenceria ao antigo mosteiro. É um assunto que também merece ser muito bem estudado. De qualquer forma, os princípios desse mesmo mosteiro têm a ver também com a história, com a nossa história, porque dizem os entendidos que o mosteiro de Vilarinho tem também muito a ver com o mosteiro da Costa, em Guimarães.
Portanto, há uma similitude, a ordem que esteve nos dois foi a mesma. Portanto, há aqui muito trabalho de investigação que pode ser feito, há muito trabalho de divulgação que pode ser feito. A Câmara Municipal tem muitas publicações sobre isto tudo e, como digo, este próprio volume traz aqui alguma informação em que envolve a parte da cultura, a parte do turismo e, inclusive, a parte da economia. Quando se fala de cultura, de turismo, é lógico que a seguir vem a componente económica, porque o turismo contribui muito para o desenvolvimento económico. Exatamente. E um turismo capaz é um turismo que tem património cultural para divulgar. De eu ter falado num mosteiro que muitos tircenses não conhecem. O de Vilarinho. É na ponta do concelho, o de Vilarinho. É um sítio lindíssimo. Os arraios exteriores foram feitos pela Câmara à época antes de 2013. É uma zona lindíssima. A própria igreja de Vilarinho tem um historial incrível, porque a igreja de Vilarinho tem 3 níveis que correspondiam às várias classes que assistiam à missa. O povo assistia na zona mais baixa e mais atrás. O clero e a nobreza mais à frente e tinha mesmo zonas privilegiadas para verem a missa. O coro tem também uma localização muito própria. Visitar a igreja de Vilarinho, de São Miguel de Vilarinho, é de facto um ato de cultura, mas convém ler qualquer coisa antes de lá ir. É mais um mosteiro muito importante do nosso concelho, antigo mosteiro, que merece ser visitado. E para já, por último, porque só vou falar de mosteiros, não vou falar de conventos, porque o Concelho de Santo Tirso é conhecido por ter vários conventos, não vou falar deles, vou falar do chamado Mosteiro de Roriz. O Mosteiro de Roriz, o primitivo, é um mosteiro secular, é um mosteiro muito importante. Aliás, na literatura da época, este mosteiro tem a sua criação na segunda metade do século XI, portanto, 1050 e tal. Vejam lá quantos anos tem. Estamos em 2023. E 2023, portanto, veja-se o número de anos que tem aquele mosteiro. Aliás, ao lado, ainda existe, ao lado, num sítio importante, está a Igreja Românica de Roriz, que é um monumento histórico fabuloso, que está bem descrito em muitos volumes de história deste país, de grandes autores sobre a história dos mosteiros. Os próprios beneditinos também estudaram muito esse mosteiro e há autores que estiveram nos nossos beneditinos que falam desta igreja românica de Roriz e da casa do mosteiro, que era onde seria também um antigo mosteiro, que é neste momento propriedade privada e que tem de facto um interesse único também em termos históricos. Portanto, outra área que pode ser muito bem divulgada e muito bem estudada e que vale a pena visitar. Como eu disse, estou a falar de mosteiros porque, por vezes, quando se fala do mosteiro de Roriz, as pessoas têm tendência para falar do mosteiro novo dos beneditinos, que é uma obra também de referência, mas é uma obra do século XX. Portanto, os beneditinos regressaram a Santo Tirso, ali fizeram um mosteiro, onde foram ordenados muitos frades, e que é hoje uma referência também cultural e religiosa para todo o país. Vale a pena também visitá-lo, é uma referência mais moderna, e Roriz, nesse aspecto, tem um pouco de tudo. Tem a Igreja Românica, tem a Casa do Mosteiro, tem o Mosteiro dos Beneditinos e tem, vou falar de um só, o Convento de Santa Escolástica, das Freiras de Roriz, de Santa Escolástica, que fazem os célebres doces, os famosos doces, muito importantes, que contribuem para o aumento das receitas delas para sobreviverem. Depois, no Mosteiro dos Beneditinos, como é sabido, também é feito o célebre licor de Sinsverga, tão famoso. Também é uma das imagens da uma das imagens do nosso concelho, a par, como disse, dos doces das freirinhas de Roriz, como é conhecido muito carinhosamente. Portanto, são 3 áreas muito interessantes
que eu acho que vale a pena visitar. E lá Neste está, manual... e que se calhar que acabam por estar desaproveitadas a nível de turismo, não é? Porque acho que até as próprias pessoas do Conselho de Santice por vezes não conhecem esses locais históricos. Muita gente do Conselho, apesar da divulgação, eu na altura, como disse, fiz uma tentativa com várias edições e divulgações, foi feito este guia turístico também, foi feito este guia exatamente para poder divulgar. Eu penso que ainda haverá guias na Câmara, não sei se estão à venda, se há novos guias, francamente não sei. De qualquer forma, também aqui para o Diário de Santo Tirso, eu como tenho mais do que um exemplar, queria oferecer um exemplar deste guia turístico, também é um guia cultural, é um guia muito importante, um guia que referencia muitas atividades, mesmo ao nível da restauração, da hotelaria, e que serve para quem visite Santo Tirso tenha essa informação, e penso que o diário pode fazer essa divulgação quando entender, porque tem aqui tudo que se refere, quer às áreas de lazer, quer ao património cultural, ao património histórico, os museus do nosso concelho, que são vários, o Museu Municipal Abade de Pedrosa, o Museu de Escultura Contemporânea, o Centro Interpretativo de Monte Padrão, sei lá, as áreas de lazer, os vários parques que temos na cidade, o Parque Dona Maria II, o Parque dos Carvalhais, o Parque de Rabada, o Parque Municipal de Rabada, o Parque de Gião. Portanto, há muita coisa para divulgar. Alguma delas ainda não está aqui, o Parque de Gião não está neste dia, na altura não existia, mas já está. Portanto, o passeio das margens do Ave, como disse, o Parque Municipal de Rabada e muitas outras informações úteis. E também ofereço este guia, porque eu tenho repetido à vossa redação, para que dele possam usufruir, nomeadamente na informação que possam obter, e com isto também podemos voltar a falar de alguns assuntos, claro, que é interessante. São temas sempre que são atuais, não é? Isto é a nossa riqueza do Conselho e tem que ser sempre Exatamente. falado. E um dos objetivos também é dar a conhecer o Conselho, e pensamos que pode ser que isto dê um contributo para que toda a economia do Conselho possa desenvolver-se na área do turismo, até porque nós estamos a ficar com uma boa hotelaria no Conselho. As pessoas podem vir para Santo Tirso, podem residir aqui nos hotéis, podem estar aqui a passar as suas férias, e vamos recuperar um pouco do que se passava na cidade de Santo Tirso na década de 50 do século passado, quando a cidade de Santo Tirso era conhecida por ser um destino termalista e um destino turístico muito importante, cuja referência antiga era o antigo Hotel Sidney e cuja referência atual é o antigo Hotel Sidney, acompanhado de muitos outros hotéis e residenciais que existem no nosso concelho, e nós temos pontos únicos para visitar, e penso que é útil e é positivo. E eu tenho muito prazer em falar disto. Eu conheço mais ou menos bem todos estes assuntos, não os conheço em profundidade, mas espero bem que quem saiba falar destes assuntos venha aqui ao diário, a vosso convite, é claro, se entenderem, falar sobre eles, mesmo até a autarquia, que tem autarcas ligados à história do Concelho, conhecem a história, têm funcionários que também sabem do assunto, e, portanto, será uma boa forma de se divulgar a atividade cultural e turística desta terra tão importante a nível nacional. Vamos avançar então para o nosso próximo tema. Ontem celebrou-se o 25 de Abril, um dia importante para todos os portugueses, uma vez que assinala a liberdade e a mudança de um regime. Como viveu este dia? Como terão vivido os tircenses este dia? E como se vivia este dia quando era Presidente da Câmara Municipal? Uma data tão importante tem que ser vivida de forma especial por todos e não ser mais um feriado de calendário. Sim, o 25 de Abril é uma data importantíssima para a democracia. Eu fiz-me a primeira pergunta, como é que vivi o 25 de Abril? Eu vivi o 25 de Abril na Universidade de Coimbra. Eu era aluno de Engenharia, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, a FCTUC, que nós dizíamos, e, portanto, na noite do 25 de Abril, não nos apercebemos, eu vivia com um grupo de colegas numa residência, num apartamento,
e nessa noite lembro-me que discutimos muito questões relacionadas à política, e por causa do golpe de Estado que tinha sido tentado em março anterior, portanto em março de 1974, e pelas movimentações militares da altura, apercebemos-nos que mais tarde ou mais cedo iria haver qualquer coisa de importante em Portugal. Não sabíamos exatamente o quê, mas em política era um meio muito... Em política, Coimbra, os temas da política eram muito falados. Portanto, era uma escola superior, uma universidade, e a cidade fervilhava na política, até porque uns anos antes já tinha tido uma crise muito grande, a crise académica de 1969, que levou à greve geral aos exames na Universidade de Coimbra. Depois, portanto, percebeu-se com o que estava a acontecer que ia acontecer qualquer coisa. No dia 24, lembro-me, eu e os meus colegas falámos até tarde muito de política, e no dia seguinte, 25, quando acordámos, passámos ao quartel, um dos quartéis lá da zona, próximo da zona dos Arcos, como é conhecido, e apercebemos de movimentações militares. A partir daí, com o rádio, percebemos que ia haver um golpe. Portanto, foi o início do 25 de Abril em Coimbra, e ao mesmo tempo também procurei a seguir tentar vir a Santo Tirso. Havia dificuldades nas comunicações, e recordo perfeitamente da primeira grande manifestação que houve na praça do município por causa do 25 de Abril. Recordo que tinha algumas imagens até dessa manifestação. Foi quando, de facto, houve aqui a viragem, entre aspas, em Santo Tirso, e é bom perceber que houve aqui uma grande movimentação política na cidade e no Conselho. Existia oposição. Em 1973 houve eleições, e houve um partido da oposição, que era o MDP-CDE, que concorreu em Santo Tirso às eleições ao tempo de Marcelo Caetano. Só que não teve hipótese nenhuma, porque o regime controlava completamente esses atos eleitorais. Mas estava aqui a gênese daquilo que deu origem ao 25 de Abril e que levou a que depois fosse impulsada uma comissão administrativa nomeada pelo governador civil do Porto, o doutor, na altura, julgo que era o doutor Carlos Brandão. As pessoas, muitas estão vivas, são pessoas que são conhecidas, alguns infelizmente já desapareceram. Recordo-me que logo a seguir ao 25 de Abril, que quem assumiu a presidência da Comissão Administrativa, porquê? Porque era o decano dos vereadores, portanto era o mais antigo dos vereadores, foi o Dr. Artur Alves Castro, que era médico na Vila das Aves, que esteve lá há muito tempo, muito pouco tempo. Aliás, há uma história publicada sobre a gênese do Conselho de Santo Tirso, onde está descrito tudo isso. Portanto, depois foi nomeada outra comissão administrativa a seguir, depois uma outra, e até que houve uma altura que houve eleições, foi em 1976. Portanto, a gênese do 25 de Abril tem muito a ver com o regime democrático, com a existência de órgãos democráticos eleitos. Portanto, é uma data importantíssima para o nosso Conselho. No que se refere à pergunta que me fez relativa a como se comemorava o 25 de Abril, que era um dia que eu considerava muito importante no nosso Conselho. Dei-lhe, na altura, eu e a Câmara e a Assembleia Municipal, a importância tal que as homenagens e a entrega das medalhas, nomeadamente a medalha de honra e a medalha de mérito conselheiro, que era a medalha de honra e ouro, a medalha de mérito e prata, eram entregues às individualidades em cerimónia pública do 25 de Abril, que atraía muita gente à cerimónia pública. E, por outro lado, o próprio dia 25 de Abril tinha um conjunto de atividades vasto, um pouco por todo o Conselho, ligado à arte, à cultura, aos cerimoniais. E, só para dar um exemplo, esta é uma publicação que foi editada também nesse tempo, onde, isto foi já no último ano, nós publicamos algumas, ou as personalidades todas homenageadas entre 2000 e 2013. Portanto, entre 2000 e 2013
houve esta cerimónia de homenagem com entrega de medalhas e posso ler aqui, por exemplo, algumas das pessoas que foram homenageadas, nomeadamente pessoas que foram medalhadas com a Medalha de Honra do Conselho, que é o mais alto galardão. Houve uma alteração no regulamento aqui há 3, 4 anos, porque antes só havia estes 2 tipos de medalhas, a Medalha de Honra e a Medalha de Mérito. E havia também a Medalha de Bronze, mas que era atribuída só a funcionários da Câmara Municipal de Santo Tirso. Mas quanto à Medalha de Honra, por exemplo, em entidades e individualidades que nunca haviam sido homenageados, recordo-me que a Câmara atribuiu, eu vou descrevê-las que acho que é importante, à Associação Comercial e Industrial, em 2013, a Medalha de Honra. Por exemplo, ao Comendador Alberto Machado Ferreira, a Medalha de Ouro Industrial e de Honra. Por exemplo, um médico famoso aqui, o Dr. António Júlia Miranda, em 2009. Por exemplo, ao grande condutor, foi-lhe atribuída a Medalha de Honra em 2010, Armindo Araújo. Portanto, o Armindo Araújo já tem o seu trabalho reconhecido há muitos anos. Sim. Eu, desde 2000, que acompanhei o trabalho do Armindo Araújo enquanto desportista e depois enquanto profissional da condução e, portanto, de facto... Inclusive, agora aqui uma à parte do assunto, e o princípio já regressa este fim de semana novamente à competição. Eu sei, vai voltar, ainda bem, eu saúdo, recuperou felizmente do gravíssimo acidente que teve e espero bem que não ocorram mais incidentes. Sim, a ver se agora na Alvoreira, não é? Foi, por exemplo, entregue também a Medalha de Ouro ao Bispo do Porto, Dom Armindo Lopes Coelho, em 2004, que era uma referência da Igreja na nossa região. Outra referência, como o decano dos anatomopatologistas do Conselho de Santo Tirso de Portugal e do Norte, Dr. Edgar Botelho Muniz, recebeu a Medalha de Ouro em 2008. A própria Escola Profissional Agrícola foi homenageada pela Câmara em 2013. Uma data muito importante, penso que é a data do centenário da Escola Agrícola. Ao ginásio, Clube de Santo Tirso, uma instituição desportiva, em 2012 também foi entregue a Medalha de Honra e de Ouro. Ao Hospital Conde São Bento, também recebeu em 2012 a Medalha de Honra. Ao Sr. Comendador Joaquim Ferreira de Abreu, que também recebeu a Medalha de Honra em 2007. Foi dos primeiros industriais a recebê-la, exatamente porque é uma referência na indústria do nosso Conselho, nomeadamente da Vila das Aves e do Conselho todo, não é só da Vila das Aves, e até de outros conselhos. Um grande autarca, já falecido, foi presidente da Junta de São Mamede de Negrelos, foi atribuída a Medalha de Honra a título póstumo em 2006, José Luís Barbosa, uma referência para a democracia do nosso Conselho. Ao diretor do Hospital de Santo Tirso de Antão, em 2013, ao Dr. José Maria Dias, que hoje é deputado, à data era o diretor do hospital, onde fez um grande trabalho. Um professor universitário de Coimbra, que é originário de Santo Tirso, o professor de letras, o comendador José Ribeiro Ferreira, em 2009. Há outro industrial, que é um industrial de referência neste momento, que é o dono da Casfil, na Vila das Aves, da indústria de plásticos, o Sr. Luís Ferreira Pinto. Também foi atribuído ao Mosteiro da Visitação de Vila das Aves, exatamente o Mosteiro da Visitação de Santa Maria, a Medalha de Honra em 2007. É claro que o Mosteiro de Cisverga também teve direito à sua Medalha de Honra. Ao Padre Celestino Ramos, que era uma figura marcante da nossa cidade. O Monsenhor Celestino Ramos, foi como ele era já considerado. Ao Padre Francisco Correia, porque por motivos óbvios, ao nível cultural. Ou seja, todas essas pessoas, não é, tinham sempre alguma história associada a algum mérito. Também não se pode banalizar, digamos, a entrega também desses prémios. Há a professora Rosa Maria Moreira, que foi a reitora da Universidade de Luzia, até de Santo Tirso, vive em Santo Tirso, nascida em Santo Tomé de Negrelos, uma figura incontornável também da educação, reitora da Universidade de Luzia, muita gente não sabe. Há Sara Moreira,
recebeu em 2013 a medalha de honra, porque exatamente tinha um percurso desportivo fantástico em 2013. Depois, um industrial, um dos grandes industriais do nosso Conselho, o Sr. Vítor Abreu, da Indutex Vilarinho, um dos maiores industriais também do nosso Conselho. Portanto, são estas as medalhas que foram atribuídas e foram entregues ao nível de honra. Eu não falei das medalhas de prata, a medalha de mérito municipal, mas que eram muitas, porque foram 13 anos seguidos. Mas isto acontecia, só para descrever, no dia 25 de Abril. Portanto, além da cerimónia do 25 de Abril, fez-se como que um upgrade, uma melhoria da cerimónia, que trazia muita gente à cerimónia, que unia muita gente e que fazia com que o átrio, primeiro era o Salão Nobre, mas que as pessoas não cabiam no Salão Nobre, passamos para o átrio ficava cheio. As cadeiras todas ocupadas e havia centenas de pessoas de pé. Geralmente havia um número muito bem organizado e, portanto, eu acho que o 25 de Abril deve ser comemorado assim. O 25 de Abril é, para mim, na democracia, a data mais importante. Para os autarcas é uma data única. Não havia presidente de Câmara, não havia presidente de Junta, não havia vereadores, não havia presidente da Assembleia Municipal, nem deputados municipais, se não houvesse o 25 de Abril. Foi fruto do 25 de Abril que houve eleições democráticas, com a eleição do primeiro presidente de Câmara, que eu refiro, já falecido, uma figura do nosso Conselho, que era o Dr. Azuil Diniz Linhares Carneiro, primeiro presidente de Câmara eleito em 1976, e que era um grande democrata. 25 de Abril, sempre espero bem que as gerações vindouras e os órgãos autárquicos honrem sempre este dia e façam por melhorarem cada dia a sua divulgação, porque a formação de jovens faz também dando a conhecer o que foi 25 de Abril, o que foi o antes do 25 de Abril e o que é atualmente depois do 25 de Abril, porque há muito para fazer e eu penso que todos nós somos poucos para colaborar na sua divulgação. Claro, efetivamente, os mais jovens, para eles, se calhar, o 25 de Abril não passa de mais um feriado. É preciso também explicar o que é que foi realmente o 25 Já de Abril. passaram 49 anos. Pois. Vamos comemorar 50 anos. Ainda hoje eu ouvia na rádio alguém dizer a maior parte das pessoas que vivem em Portugal já não nasceram no 25 de Abril. Não sabiam o que acontecia antes do 25 de Abril. Não se recordam, eu me recordo, dos tempos da década de 50 na escola primária e da década de 60 com o regime salazarista, com o sistema político que havia, com a economia que tínhamos, muito depauperada, com a miséria que existia, com o número de crianças que morriam à nascença e pouco depois. Eu lembro perfeitamente de uma coisa horrorosa. Nos cemitérios havia uns canteiros que eram os canteiros para os anjinhos, coisa que hoje não existe. Todos os recém-nascidos que morriam iam para essas zonas. Hoje vai aos cemitérios e em nenhum deles encontra isso, porque na altura morria uma percentagem elevadíssima de crianças recém-nascidas por falta de condições de saúde. Esses eram um dos exemplos muito maus do regime anterior. Pós 25 de Abril, felizmente, que tudo evoluiu muito, porque foi criado o Serviço Nacional de Saúde e hoje, embora haja muitas críticas, e haverá sempre, e até é positivo que haja para melhorar, o facto é que o nosso Serviço Nacional de Saúde reduziu os índices de falecimento de bebés, de recém-nascidos, a números muito baixos, e Portugal honra-se ter valores que a nível mundial são um exemplo. E essa foi, por exemplo, uma das maiores vitórias que obtivemos com o 25 de Abril. Para finalizarmos, vamos comentar também aqui, dar os parabéns à Associação AB92 pela conquista da Taça Conselhia do Campeonato da Afaste e salientar a importância deste campeonato para o Conselho. É o futebol popular, um futebol que levou ontem milhares de pessoas ao Abel Alves Figueiredo num feriado de sol à tarde. Exato. A Taça Conselhia e a Supertaça, que é a disputa final entre o campeão do Campeonato Conselhio e da Taça,
é outro momento único. Já é tradicional levar ao Abel Bezerra Figueiredo, ou ao Estádio Clube Esportivo das Aves, ou mesmo a São Martinho, muita gente oriunda dos pontos do concelho. Eu não assisti, sei que ontem foi um grande jogo de futebol entre o AB92, que é recente. Eu assisti à criação do AB92, tenho alguma ligação à criação das infraestruturas para o AB92. Lembro perfeitamente de ser construído o primeiro campo no loteamento ali na zona de Santa Cristina do Couto. Lembro-me bem da existência antigamente do Arco, do pavilhão do Arco, o Ringue do Arco. Foi de uma fusão organizada na altura que resultou este clube AB92 e, portanto, os meus parabéns para todos os sócios, para todos os dirigentes, em especial para o Bruno Maia, que é o presidente, que ontem devia estar eufórico, imagino, e para todos aqueles que gostam de desporto, principalmente o desporto amador concelhio. E já agora também uma saudação muito especial também para o Guimarães, que também tem umas instalações desportivas de futebol de 11 muito dignas. Felizmente que estive ligado à criação dessas infraestruturas e à construção desse terreno. O Guimarães também honrou muito os pergaminhos com esta disputa e certamente que quem ficou a ganhar foi o desporto amador concelhio. E já agora os meus parabéns também para a FAST e para o seu presidente Carlos Moura, que desde há longos anos está nessa direção tão importante, porque o campeonato concelhio é dirigido pelos próprios clubes, não há da parte da Câmara gestão, chamamos assim, a direção não compete à Câmara Municipal, a Câmara apoia, como é lógico, esses clubes e temos por todo o Concelho, de facto, a prática desportiva generalizada e foi com origem neste campeonato concelhio que se fizeram muitos equipamentos esportivos que foram melhorando por todo o Concelho e hoje vê-se em todo o Concelho, felizmente, muitos campos de futebol de 11, nomeadamente no âmbito deste campeonato concelhio. E lá está, e move muita gente, não é, nestes jogos. Exato. O ambiente ontem era mesmo fantástico, aquele estádio quase cheio. Excelente. E as pessoas todas a delirarem como se fosse quase um Porto Sport, não é, diminuir o campeonato, mas efetivamente é bonito de se ver e é importante que se continue esta tradição. Por fim, dar os parabéns a todos os rorizenses pelos 12 anos de elevação à Vila, comemorados no passado dia 6 de Abril, mas festejados no fim de semana de 15 e 16 de Abril. Pois, sabe que também a proposta de lei que apareceu na Assembleia da República foi elaborada na Câmara Municipal de Santo Tirso há 12 anos, portanto estive presente nisso. Foram técnicos da Câmara que colaboraram nessa proposta. Foi inclusive uma rorizense, não vou dizer o nome para não comprometer ninguém, funcionária da Câmara de Santo Tirso, que foi a autora da proposta, que enviou aos deputados, que por sua vez alteraram um pouquinho, que levaram à Assembleia da República e criaram o Conselho. Estive intimamente ligado, e felizmente, à criação dessa lei. Roriz merecia. Roriz é uma vila muito dispersa e que tem uma importância muito importante para a economia do nosso Concelho e, neste momento, ao seu representante, ao Presidente, ao Moisés, as minhas saudações, também ao Presidente da Assembleia de Freguesia, o Vítor, e já agora também, se me permitem, o Presidente que está ligado à criação da vila, que foi o Jorge Leal, que é muito conhecido na Vila de Roriz, que é uma figura, aliás, essas cerimónias da elevação de Roriz à Vila são sempre muito bem comemoradas naquela terra tão progressiva, com uma cultura vastíssima de que falámos hoje aqui, e ainda bem que falámos da parte cultural, da parte histórica e agora da parte cívica, e o que eu espero é que Roriz continue a desenvolver como se tem desenvolvido e que a população tão laboriosa consiga alcançar todos os seus objetivos ao nível das infraestruturas, ao nível cultural, ao nível desportivo, porque tem muitos valores intrínsecos que lhe vão permitir um desenvolvimento futuro muito positivo. Finalizamos então. Regressamos daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.